Glória a Deus! Onde é que estão os jovens mais felizes desta terra aqui? Eu acho que você pode fazer melhor. Se você faz parte da geração mais feliz desta terra, você pode dar um brado de vitória onde você está aí, bem forte. Diz para o teu vizinho e diz para quem está perto de você, nada vai poder te parar. Pergunta para ele, você acredita nisso? Diz para ele assim, quem acredita faz alguma coisa. Aleluia! Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar? Obrigado, grupo de música. Grupo ungido. Deus é bom. Irmãos, que alegria poder estar aqui durante esse tempo. Eu quero agradecer de antemão ao convite que me foi feito para compartilhar da parte de Deus durante esse tempo, irmãos, para o teu coração. Eu creio que estes dias serão dias gloriosos, amém? Onde Deus fornecerá para nós a porção que nós precisamos para vivermos o melhor de Deus aqui nessa terra, amém? Eu quero te dizer que tudo que você tem vivido, muito embora seja o melhor de Deus, ainda não é o suficiente. Aleluia! Diga comigo, tem muito mais. Amém? Tem muito mais de Deus a conhecermos, irmãos. Tem muito mais de Deus a provarmos. Amém? Há quem diga que um dos atributos de Deus é o ser eterno, porque nós passaremos a eternidade toda para conhecê-lo e desfrutarmos da sua presença, desfrutarmos de quem Ele é. Amém, irmãos? Que nunca venhamos a nos acomodar no conhecimento que nós temos da parte de Deus. Amém? Eu te digo, a zona de conforto é uma zona perigosa, é uma zona arriscada. Deus quer colocar a nossa vida em movimento. E esse movimento só chega através do conhecimento. Quando o conhecimento chega, há um start, amém, na nossa vida, nos conduzindo ao movimento. Deus não quer nos ver parados, irmãos. Deus quer nos ver em movimento. Até porque, como esse conhecimento que foi compartilhado conosco há pouco tempo, pelo pastor Aurélio, será expandido se nós, irmãos, estivermos acomodados ao conhecimento que nós temos de Deus. Eu te digo, irmãos, há muito mais de Deus a conhecermos. Então, por isso que nós devemos buscá-lo com intensidade. Buscarmos conhecer mais o Pai, termos uma vida de meditação na palavra, termos uma vida, irmãos, de confissão da palavra, uma vida de prática da palavra. Isso nos levará, irmãos, a lugares mais altos em Deus. Eu quero te dizer uma coisa, se você está parado, você vai começar a andar. Se você está andando, você vai começar a correr. Se você está correndo, você vai começar a voar. Se você está voando numa determinada altura, você vai voar mais alto em Deus. Amém? Quanto mais alto, irmãos, nós chegamos em Deus, ou no conhecimento de Deus, mais livre Ele fica para operar nas nossas vidas, segundo a medida dEle. Existe uma medida, irmãos, que excede ou supera as tuas expectativas. A medida de Deus excede, supera as tuas expectativas. Eu não sei se eu vou conseguir falar o que eu vim determinado a falar essa manhã. Amém? Mas eu sei que independente de, Deus vai nos alcançar de uma forma extraordinária. Eu estou falando extraordinária. Amém, irmãos? Por isso que é importante que venhamos a gerar expectativas. Há quem diga que as expectativas, ou a expectativa, ela é como uma obra da fé. E não deixa de ser, porque a Bíblia nos diz que fé é a certeza daquilo que eu espero. Expectativa tem a ver com aquilo que eu espero. Amém, irmãos? Fé é a certeza daquilo que eu espero. Então a expectativa é como uma obra da fé. Então quando nós geramos expectativas em Deus, ou naquilo que Deus tem para fazer, irmãos, Ele faz além. Além. Gosto de pensar, irmãos, que Deus é um Deus exagerado. Amém, irmãos? Alguém já disse assim, Deus é bom, mas tem dia que Ele exagera, não é?
E é verdade, irmãos, Deus é um Deus exagerado. Eu não quero que você ouça essa afirmação com maus ouvidos. Amém, irmãos? Eu não estou querendo pender aqui para um extremo. Amém? Mas Deus é exagerado no sentido, irmãos, de sempre nos surpreender. Amém? Você está pronto para ser surpreendido por Deus durante esse tempo? Oh, glória. Eu vi com muita expectativa, hein, irmãos? Para esses dias. Aleluia, porque eu creio que Deus irá nos surpreender. Oh, aleluia. Talvez você tenha pedido a Deus algumas coisas específicas, algumas respostas específicas para a tua vida durante esse tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus vai fazer mais. Deus vai fazer além. Deus vai te surpreender. Diz para o teu vizinho aí, Deus vai te surpreender. Gera um ambiente de fé, meu irmão, para Deus se mover com liberdade. Gera expectativas. As expectativas vai atrair, irmãos, o que Deus tem. Aleluia. Reservado, disponível para você. E é coisa boa, como foi dito aqui, amém, irmãos? É coisa boa. Diz para o teu vizinho aí, Deus vai vir com tudo sobre você. Eu não sei quanto a você, querido, eu não quero frear Deus, não. Amém, irmãos? Eu quero escancarar a porta do meu coração, irmãos, para Ele agir livremente, com diversão. Você sabia que Deus é divertido, irmãos? Eu quero que Deus haja com diversão. Liberdade com diversão. Oh, aleluia! Aleluia! Mas quem começa, irmãos, assim, nesse processo de divertimento, de diversão, somos nós, amém, irmãos? Gerando expectativa. Senhor, oh Senhor, oh Pai, eu acredito. Já consigo até contemplar o resultado, Pai. E já começo a dar risada agora. Que coisa boa. Não tenho motivo natural nenhum para fazer isso. Mas eu creio na sua palavra. Eu creio na sua vontade, Senhor. Oh, aleluia. Eu vou mover as águas. No passado era o anjo que movia, não é isso? Mas diz para o vizinho aí, quem move as águas hoje é você. Aleluia. Nós movemos as águas do milagre. Nós movemos as águas da prosperidade. Nós movemos as águas da cura. Nós movemos as águas. Pela fé. Oh, glória. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios no capítulo 3? Eu sei como eu vou começar agora, mas eu não sei como é que eu vou terminar. Eita, glória a Deus. Se der tempo demais para o pregador, rapaz, como diz no Nordeste, não presta não. Efésios capítulo 3. Louvado seja Deus. Eu percebo aqui jovens sedentos, afogueados. Você sabia, irmãos, que isso faz diferença para o fluir do Espírito? Porque atraímos da parte de Deus o que precisamos. Amém, irmãos? Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Foi falado muito bem, irmão, sobre a importância do conhecimento de Deus. Agora há pouco. Amém, irmãos? Estou percebendo que Deus está querendo trazer um reavivamento para a sua igreja através do conhecimento. Eu quero te dizer, irmãos, que as coisas em Deus, elas funcionam de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? Não é do visível para o invisível, mas é do invisível para o visível. Amém, irmãos? Deus nos concedeu a sua palavra, que é a sua vontade, a exposição, irmãos, da vontade de Deus, que é um Deus invisível, para que viéssemos, irmãos, a crermos nela e nos posicionarmos nela. O conhecimento de Deus deve nos levar a
vivermos com intensidade a vontade de Deus. Amém? Independente do relatório natural, do relatório visível. Amém, irmãos? Porque a própria palavra de Deus, no fundo e no raso, é invisível. Amém? Se der tempo, durante esses dias, eu vou compartilhar um pouco disso, ou me aprofundar um pouco disso com você. A própria palavra de Deus, no fundo e no raso, é invisível. Quem disse que palavras são visíveis? Palavras não são visíveis. Você está me ouvindo com o seu ouvido natural, mas você não está visualizando as palavras que eu estou proferindo aqui. Amém, irmãos? Deus nos concedeu a sua palavra, palavras invisíveis, para nós que no fundo e no raso somos invisíveis também. Diz para o teu vizinho, eu estou te vendo agora, com meu olho natural, mas no fundo e no raso, você é invisível. Aleluia! No fundo e no raso você é invisível. Você tem uma dimensão chamada corpo, que te torna visível, pelo qual você expressa o que está no invisível. Aleluia! O que você crê se expressa através do seu corpo. Se você se expressa de um modo diferente da qual você afirma crer, então no fundo, no raso, você não está crendo. Porque o crer manifesta no visível o que está no coração. Aleluia! Se você crê na palavra, você fala a palavra. Se você crê na palavra, você vive a palavra. É possível, irmãos, tornar visível o que está no invisível. É possível que a palavra, ela se expresse com as nossas ações. Aleluia! A terra se encherá do conhecimento de Deus. Como, irmãos? Quando nós manifestarmos o que está dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Diga assim, Deus é invisível. Deus é invisível. Eu sou invisível. E a palavra é invisível. A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, que é invisível. Jesus Cristo, irmãos, ele disse, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Aleluia! Tudo parte do invisível. Então Deus, ele deseja que venhamos a tornar visível o que está no invisível. Isso é fé. Fé não se apega ao visível, fé se apega ao invisível. Oh, aleluia! Fé fala o que está escrito, independente do que está no natural. Fé se posiciona naquilo que está escrito, independente daquilo que está no natural. Tudo começa por dentro. Tudo começa no espiritual. Oh, aleluia! Por isso que nós podemos ficar animados em todo o tempo. Com Deus, com a palavra de Deus. Se tivermos esse entendimento, irmãos, se tivermos esse conhecimento, então nós não nos encaixaremos no padrão do mundo. O mundo se encaixará no nosso padrão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Traga o mundo ao teu padrão. Não entre no padrão do mundo. Traga o mundo ao teu padrão. Aleluia. Mundo, eu vou dizer quem eu sou. Mundo não vai ser da sua forma, não vai ser do seu sistema, vai ser na forma de Deus, vai ser no sistema de Deus, vai ser na vontade de Deus. Aleluia. O poder de Deus reside em nós, irmãos, e ele pode se manifestar onde nós estivermos. Aleluia! Ainda que você esteja em um ambiente, por assim dizer, escuro, existe luz em você, você precisa ligar o interruptor, crendo no invisível, vai resplandecer luz de você, a luz resplandece das trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Uau! Segura aí, Efésios.
Mas em João, no capítulo 1, irmão João falando a respeito de Jesus, ele começou assim: no princípio era aquele que é a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Sem ela, nada do que foi feito se fez. Em Cristo, nele estava a vida, e a vida trouxe a luz, ou era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No verso 14, a Bíblia nos diz que essa palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, meu Deus, como a glória do unigênito do Pai. Havia uma glória, irmãos, em Jesus. Rapaz, eu estou me inspirando na tua mensagem, viu? Havia uma glória em Jesus. O próprio Pai estava em Jesus. Jesus tinha consciência disso. E onde ele chegava, ele exibia, irmãos, quem o Pai era. A vontade do Pai. Jesus nunca se moldou ao sistema do mundo. Jesus sempre moldou o sistema do mundo a ele mesmo. Vimos a sua glória. Aleluia. Com a glória do unigênito do Pai. Eu digo algo, irmãos, eu não sei até se eu já disse isso aqui em épocas passadas. Mas a vontade de Deus ao enviar Jesus não foi para que ele ocupasse um lugar exclusivo, mas foi para que ele ocupasse um lugar inclusivo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Veja, irmãos, todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus, tão quanto Jesus é. Jesus deixa de ser único, deixa de ser unigênito, e passa a ser agora primeiro, passa a ser agora primogênito. Se a glória residente em Jesus, e a consciência, irmãos, dessa presença de Deus que Jesus tinha, fez com que em 3 anos ele revolucionasse o mundo, tu imagina uma geração de filhos de Deus. Pode ocasionar um rebuliço, uma revolução nessa terra. Se uma pessoa revolucionou o mundo, tu imagina esse povo tudo que aqui, ó. Aquele, irmãos, que recebe Jesus, recebe da mesma glória que Jesus tem. E essa glória, ela pode aparecer, ela pode ser exibida, ela pode ser manifesta. A mesma glória que estava presente em Jesus e foi vista, essa glória está presente em você e pode ser vista. A ponto das pessoas, ao olharem para você, dizer assim: você está a cara de Jesus, você está a cara do Pai. Você é a palavra. Eu não estou dizendo, irmãos, que você seja merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ah, mas eu estou dizendo sim, que você pode ser uma palavra ambulante. Aleluia! As pessoas podem ver a palavra em você. É aí que nós tornamos visível o que está no invisível. Oh, aleluia! Mas vamos lá, vamos lá! Efésios 3,14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aleluia. Diga comigo: o Espírito de Deus habita em mim. Amém. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados ou fundados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Deus, é isso mesmo que diz a sua Bíblia? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vou dizer de novo, porque até me arrepiei agora. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Deus. Sabe, irmãos, nós estamos passando por um processo de metamorfose.
o que está dentro está se incorporando em nós. É por isso que de fé em fé, de glória em glória, nós vamos nos conformando à imagem de Cristo Jesus. É por isso que 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17, a Bíblia nos diz, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Portanto, todos nós, com os rostos descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. De fé em fé, de glória em glória, nós vamos nos conformando à imagem. Meu Deus, é o natural se moldando ao espiritual, é o visível se moldando ao invisível. Eu declaro sobre a sua vida que chegaram dias de você ser tomado da plenitude de Deus, porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, a plenitude de Deus não está distante de você, a plenitude de Deus está dentro de você. A Bíblia nos diz, irmãos, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 9, que nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas no verso 10 diz assim, e tendes a vossa plenitude nele, que é o cabeça sobre todo principado e potestade. A plenitude de Cristo, a plenitude de Deus está dentro de nós. Eu mencionei aqui João capítulo 1, irmãos. E no verso 16, a Bíblia nos diz que todos nós recebemos da sua plenitude. E graça sobre graça, graça sobre graça, e graça sobre graça. Oh, meu Deus, a vida deve ser graciosa e divertida. Ela deve ser graciosa e engraçada. Amém, irmãos? Graça sobre graça. Pastor Aurélio falou muito bem, irmãos, que conforme o conhecimento chega, graça chega. Chega mesmo, irmãos. Porque a Bíblia nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, que graça e paz nos são multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus. Aleluia. E do nosso Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. Os valores de Deus, graça, justiça, paz, alegria, estão embutidos dentro de nós. E conforme nós vamos conhecendo a Deus, graça, paz, vão se elevando. Os valores de Deus vão se intensificando. A vida vai melhorando. Você não está acreditando no que eu estou dizendo, não. Diga assim, só vai melhorar. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Você não vai errar mais, você vai escolher o certo. É possível viver aqui nessa terra, pastor, sem errar? Eu te digo, é. Se nós, irmãos, formos dirigidos pelo Espírito, se nós formos conduzidos pela palavra, nós não falharemos, nós não erraremos. Deus já esteve lá na frente, irmãos, Ele não se importa de anunciar previamente para nós o que vai acontecer, antes mesmo de acontecer. Por isso que nós devemos desenvolver o conhecimento de Deus, porque quanto mais conhecimento de Deus, irmãos, nós temos, mais sensíveis nós ficamos. Ao ponto de sermos tomados pela plenitude de Deus. Eu quero, irmãos, viver Cristo. Eu quero viver a palavra. Eu não sei quanto a você. Eu quero viver Cristo. Eu quero viver a palavra. Já que me está disponível, irmãos, tudo isso aqui nessa terra, eu não sou besta de ficar esperando para o céu para provar. Eu não vou ficar esperando pelo céu para provar disso. Tem muito crente que vai chegar no céu, diante, irmãos, daquele cenário maravilhoso, poderoso, e vão perguntar para Deus, Deus, por que eu não provei dessas coisas lá na terra? Aí Deus vai dizer, porque eu não quis. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor da terra. A Bíblia nos diz em Romanos 5,17, pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse. Muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Diz para o teu vizinho, o céu já está em operação na sua vida hoje. Dias de céu estão reservados para você enquanto você estiver aqui nessa terra. O céu, querido, está no seu coração.
Oh, aleluia! Quando você chegar lá, você não vai se surpreender tanto, não, irmãos. Porque você já estava vivendo nesse ambiente, no presente. É claro, irmãos, que a vida por vir é incomparavelmente melhor. Aquela que nós estamos vivendo. Mas nós podemos viver de um modo incomparavelmente melhor que estamos vivendo no presente. Dia a dia. Dia a dia. A vida vai melhorando, irmãos. Eu não sei quanto a você, querido, mas como eu melhorei de uns anos para cá por conta do conhecimento da palavra. E às vezes a gente se dá conta de como melhoramos pelas fotos antigas. Você já consultou alguns álbuns antigos seus? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Como eu era feio, desengonçado. Como eu era infeliz. Eu fico me comparando com o passado e eu vejo como eu melhorei. Mas sabe de uma coisa? Tem muito mais. Eu até engordei um pouquinho. Oh, querido, só vai melhorar. Isso é prosperidade em Deus. Uma vida de prosperidade, irmãos, sucede o conhecimento. É antecedido pelo conhecimento. Quando você conhece as verdades que lhe estão disponíveis em Deus, irmãos, você vai viver a vida que Deus planejou que você vivesse. E essa vida não é ruim, não, irmãos. Jovem, essa vida é muito boa. Vida boa para o mundo. É você se drogar, é você se embriagar com bebidas, é você se prostituir, é você passar noites a fio aí nas baladas da vida, mas sabe de uma coisa? Isso é uma alegria passageira. É ilusório. Quando terminar aquele momento ali, que dura poucas horas, você vai voltar para a estaca zero. Você vai perceber que não saiu do lugar. Mas não é assim com Deus. Viver a verdadeira liberdade é impor limites aos convites do mundo. Você pode? Até pode. Mas não deve. Só que esse dever não é penoso para você, é prazeroso. Oh, aleluia. Eu opto para vir no culto, irmãos, ao invés de ir para uma balada, porque o ambiente de culto me agrada. Eu sou enriquecido. Eu poderia ir para uma balada? Eu poderia. Poderia ir para o bar? Poderia. Mas eu sei que eu vou sair pior do que eu cheguei. Aqui não. Você vai sair desse lugar aqui, ó, diferente de como você chegou. Com ampla consciência de quem você é, de quem Deus é. Que maravilha. Mas vamos voltar aqui para a leitura, não é? Eu vou ler aqui verso 18 e vou seguir para o verso 20. Diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Outra versão diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Tudo muito mais abundantemente além. Tudo muito mais abundantemente além. Por isso que eu disse, irmãos, que Deus é exagerado. Ó. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou mesmo pensamos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O fato de Deus fazer infinitamente mais, ou tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, não deve tornar descartável os nossos pensamentos e também os nossos pedidos. Porque alguém poderia pensar assim, Deus faz infinitamente mais daquilo que eu peço ou penso. Então eu posso pensar qualquer coisa e pedir qualquer coisa. Eu posso pensar pequeno. Eu posso pedir pequeno. Não, querido.
Pensa alto. Pensa grande. Pensa conforme Deus. Como nós pensamos conforme Deus, irmãos? Conhecendo o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou dizer algo aqui para você. Limitamos a Deus quando nós não conhecemos a vontade de Deus. Precisamos ampliar nossa visão a respeito de Deus, e essa visão só será ampliada pelo conhecimento da palavra. Precisamos deixar Deus livre à vontade para agir na nossa vida. Isso só acontece, irmãos, se nós moldarmos os nossos pensamentos à vontade de Deus. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que eu penso. Meu Deus. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, a maturidade que você tem de Deus. Somente Deus pode medir, mas Ele é maior do que isso. Se você amplia o seu conhecimento de Deus, eu quero que você saiba, Ele é maior do que isso. Por isso que você não deve ter o conhecimento de Deus reduzido. Você deve ter o conhecimento de Deus maximizado. Porque quanto maior o conhecimento de Deus, Ele mostra para você que Ele é muito mais do que isso. E Ele te incentiva a conhecê-lo mais. Em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, a Bíblia nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda sobre nós é certa, Ele virá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é diferente daquela chuva temporã, não é? Que vem de uma forma esperada. A chuva serôdia é aquela chuva inesperada. Uau! Conforme nós conhecemos a Deus, Ele vem sobre nós de uma forma inesperada e surpreendente. Existe um termo do nome de Deus na língua hebraica, que é Jeová Tissaliá, que quer dizer o Deus das coisas inesperadas. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, por assim dizer, é como se nós abríssemos o teto da nossa vida para que a chuva dele caia sobre nós. O que trava, irmãos, o derramar de Deus sobre a nossa vida, às vezes, é a razão. É a falta de conhecimento de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos, conforme vamos entrando em contato com a vontade de Deus, que fé vai sendo ampliada no nosso coração, é como, irmão, se essa parte da nossa cabeça, ela fosse removida. Aleluia. E Deus pudesse, irmãos, derramar sobre essa nossa vida, sobre essa casa, a sua intensa chuva. Chuva quer dizer bênçãos. Chegaram dias, irmãos, de você provar de Deus de uma forma tão intensa. Todos os dias você provando de Deus. Todos os dias você experimentando da bondade de Deus. Todos os dias você provando da graça de Deus. Todos os dias você experimentando das bênçãos de Deus. O que não vai faltar em você é bênção. Sabe, irmãos, no passado a gente corria atrás da bênção para conhecermos a Deus. Devemos conhecer a Deus para que a bênção corra atrás de nós. O desconhecimento de Deus nos faz procurar o que nós já temos. Digo o que eu tenho, ninguém pode tirar. Digo o que eu preciso, já é meu. Isso é tão poderoso, irmãos, que a palavra nos diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés é nosso. Onde colocamos as nossas mãos, ali vai prosperar. Porque a bênção não está no lugar. Aleluia! Glória a Deus. A bênção não te deixa. A bênção está em você. Você pode prosperar onde você chega. O país pode estar, irmãos, vivendo numa crise absurda. Mas eu te digo, você pode prosperar também de uma forma absurda. Aleluia! Diz para o teu vizinho aí, tempo de promoções na sua vida. Diz para ele, é tempo de enriquecer. Eu não estou falando para você buscar estas coisas. Eu estou falando para você buscar o conhecimento. Irmão Reiga dizia algo, irmãos, que eu gosto muito. Ele diz, nosso espírito sabe coisas que a nossa mente não sabe. Deus está unido, irmãos, a nós pelo Espírito. Ele está dentro de nós,
Precisamos harmonizar, irmãos, a nossa mente com o nosso espírito. Precisamos entender quem Deus é. Para trazer, irmãos, o invisível para o visível. Aleluia. Para que aquilo que está dentro venha para fora. Oh, aleluia. Assim fazendo, não travaremos, irmãos, o agir de Deus sobre a nossa vida. Muito pelo contrário, abriremos as portas. O conhecimento é a chave que abre a porta. Uau! Essa glória, irmãos, a vontade de Deus, os benefícios de Deus são resultado. Se encha da palavra. Porque se você se encher da palavra, você vai pensar na palavra, você vai falar a palavra, você vai viver a palavra, você vai pedir a palavra. Sabe, irmãos, quando Salomão estava para ser levantado como rei sobre Israel, ele ficou diante de uma grande responsabilidade, a ponto de temer. Deus conhecia o coração daquele homem, e Deus falou para Salomão: pede o que você quiser. Salomão não pediu luxo, não pediu riquezas, Salomão pediu conhecimento. Salomão pediu sabedoria. Aí Deus disse assim: só porque você pediu isso, você não pediu luxo, você não pediu riquezas, você será o homem mais sábio dessa terra. E eu vou te dar riquezas e luxo. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus sabia, irmãos, que uma vez que priorizamos o conhecimento, ou priorizamos o pensamento correto, isso irá nos conduzir, irmãos, para resultados nele. Se eu penso de uma forma positiva, eu terei resultados positivos. Não pense que se você pensa de uma forma negativa, aquilo te levará para uma vida positiva. Não. Você precisa pensar de uma forma positiva para que você seja conduzido a resultados positivos. Pastor, o que eu tenho vivido é só no negativo. É -1, é -10, é -20, é -100. Até a minha conta está assim, pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Chegaram os dias de você pensar positivo. Chegaram os dias de você não se ver da forma que o relatório natural diz, mas se ver como Deus te vê. Deus te vê bem. Deus te vê sendo bem sucedido. Deus te vê feliz. Então se veja assim. Deixe de olhar para fora e passe a olhar para dentro. Porque dentro já é uma realidade. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas eu sou feliz. Mas por dentro. Mas chegaram os dias de você crer nessa verdade. Porque se você é feliz por dentro, você vai ter que esboçar um sorriso do lado de fora. Pastor, eu sei que eu sou rico. Eu sei que eu sou rico. Mas isso não está se manifestando, isso não está acontecendo do lado de fora. Eu digo a você, querido, chegaram os dias de se manifestar do lado de fora. Pastor, eu sei que eu sou curado, mas eu carrego ainda uma enfermidade no meu corpo. Eu te digo, chegaram os dias dessa cura se manifestar no seu corpo. Você viver com intensidade, irmãos, o evangelho e a palavra. O Espírito de Deus, que é aquele que coopera com a palavra de Deus, está pronto, meu irmão, a manifestar na sua vida a vontade do Pai. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Espírito coopera com a palavra. Por isso eu devo me encher desta palavra, para que se manifeste na minha vida o que está escrito na palavra. O Espírito, a Bíblia nos diz, irmãos, na criação de todas as coisas, em Gênesis no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No entanto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E essa palavra, pairar, traz o sentido no hebraico, irmãos, de gravidez. Entenda o que eu vou dizer. É como se o Espírito ele estivesse cheio da vontade de Deus, grávido da vontade de Deus, esperando o momento, irmãos, do nascimento. Esse nascimento
só aconteceria após a liberação da palavra. E a Bíblia nos diz, irmãos, no versículo posterior, que Deus disse, haja luz. O que houve, irmãos? Literalmente nasceu. Houve luz. O Espírito, irmãos, ele estava esperando um comando da parte de Deus. O Espírito de Deus, ele está dentro de nós. E ele está aguardando um posicionamento, irmãos, à altura do que a palavra de Deus diz. Porque quando nós, irmãos, agimos de acordo com o que a palavra de Deus diz, irmãos, aquilo que está dentro de nós vai nascer. Oh, aleluia. Diz para o teu vizinho, você está grávido das bênçãos de Deus. Você está grávido da presença de Deus. Você está grávido dos valores de Deus. Diz para o teu vizinho, está para nascer. E não tem um tempo determinado. Não são, é 40 semanas, não é? 40 semanas? Você não vai precisar esperar 40 semanas para ver. Você já pode ver agora. Oh, aleluia! Você já pode agir. Porque viu. Eu vou dizer de novo. Você já pode agir. Porque viu. Você já pode agir, porque viu. Deixa eu falar algo aqui para você, meu irmão. Se você soubesse que aquilo que você precisa já está aí. Aquela impossibilidade, aos seus olhos naturais, já está aí. Tudo é possível àquele que crê. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que você pede ou pensa. O título desse evento é Movendo as Águas. Sabe que a água é um símbolo tanto da palavra quanto do Espírito na Bíblia? Se mova pela palavra e você move o Espírito. Se mova pela palavra e você move o Espírito. Aleluia. Smith Wigglesworth, ele dizia algo interessante. Ele dizia assim, se o Espírito não se move, eu movo ele. Como é que eu movo o Espírito, irmãos? Me movendo pela palavra. Ah, não existem razões. Ah, tem razões. Existem razões sim. O que Deus diz em sua palavra. Eu me movo pela palavra e o Espírito se move conjuntamente. Eu dou o primeiro passo, o Espírito vem comigo. O poder criativo de Deus está dentro de nós. A fé libera esse poder de se manifestar. Uau! Nós estamos numa fase, eu vou me incluir na sua fase de juventude, né? Não sou tão velho assim, apesar de alguns cabelos já terem caído. Alguns fios de cabelo. Mas nós estamos numa fase, não é, irmãos, de juventude, em que nós nos preocupamos muito com o que vai acontecer, não é? Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dar uma definição de ansiedade. Ansiedade é querer estar no controle do tempo. Alguém já disse que ansiedade é querer viver o amanhã hoje. Se eu quero viver o amanhã hoje, eu quero estar no controle do tempo. Eu quero me tornar dono do tempo. Mas quem é dono do tempo? É Deus. Isso quer dizer que se eu ando ansioso, eu estou querendo trazer para mim uma carga que eu não sou capaz de suportar. Amém. Deus é o dono do tempo. Ele já esteve lá no nosso futuro. Ele quer nos dizer hoje, ei, fique tranquilo, fique bem, fique em paz. Viva somente a minha vontade, viva somente a minha palavra. Eu te vejo tão próspero lá na frente. Por que você precisa se preocupar com essas coisas? Porque você quer colocar a sua cabeça pensando nessas coisas. Pensa na minha vontade. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo disse assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupa o seu pensamento. Pense nas coisas de Deus. Fale as coisas de Deus, viva Deus, manifesta Deus, se mova em Deus, deixa o Espírito de Deus livre
para manifestar a vontade de Deus, quando você se mover por essa vontade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Essa é uma manhã de milagres. Glória a Deus. Não espere o milagre, faça o milagre acontecer. Eu vou dizer de novo, em hebraico agora. Não espere o milagre, faça o milagre acontecer. Não espere algo vir do pregador. Espere algo vir de Deus. O que você está esperando em Deus? Esse é o tipo de culto. Eu sei que a gente já está com o horário um pouquinho avançado. Mas esse é o tipo de culto que menos palavras é o suficiente. É menos palavras faladas e mais palavras em ações. Porque se você, meu querido, entende que a vontade de Deus para você é mudar essa situação que você está vivendo, que tem te engolido, aí você vai tirar do invisível para o visível o que vai te sustentar, o que vai te gerar força, o que vai te prosperar. Oh, glória a Deus. É movendo as águas o título desse evento. É movendo as águas. Não espere do pregador, de pessoas, o que você está precisando. Coloque as suas expectativas em Deus. Olhe para dentro e veja qual é a vontade de Deus para você. Não somente veja, creia. Põe para fora o que está dentro de você. Porque quando você pôr para fora o que está dentro de você, amado, você vai estar acionando o poder de Deus. E você vai sair desse lugar aqui já com a resposta. Eu declaro que você vai sair daqui desse lugar já escutando boas notícias. O seu celular pode tocar enquanto você está saindo aqui desse corredor. Pessoas ligando para você e dizendo assim, de modo extraordinário, isso aconteceu. Ah, você não está acreditando em mim, não. Glória a Deus. Amado, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas eu percebo aqui que eu não devo avançar nisso, não. Qual o conhecimento que você tem de Deus? Eu te digo, o conhecimento que você tem de Deus é o suficiente para você não ficar em um estado de letargia, assim, ó. Oh, glória a Deus. Mas mergulhar com intensidade no que Deus tem para a sua vida. Você pode ficar em pé um pouquinho? Eu vou dizer algo aqui, irmãos, com toda a convicção do meu coração. As pessoas que estão aqui pela manhã, elas estão aqui especialmente trazidas por Deus. E eu ouso dizer, todas as pessoas que estão aqui esta manhã, existe uma área na vida necessitada. E Deus quer alcançar essa área. Todas as pessoas que aqui estão. A sua confiança em Deus e o crer na vontade de Deus fará com que Deus supra essa necessidade na medida dele que transcende, que excede o que você precisa. Eu queria que você orasse um pouco em outras línguas agora. Eu tenho poucos minutos aqui, mas nesse pouco Deus pode fazer muito.